Pessoal, vamos então começar. Eu queria ver se alguém gostaria de orar para que nós pudéssemos começar. Senão, vou chamar um nome aqui aleatório. Eu João, posso você orar. pode orar? Ah, ótimo. Então tá Opa. ótimo. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos essa reunião, Deus, diante de Ti, Pai. Nós nos unimos aqui, Senhor Deus, com o propósito de aprender mais de Ti, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa falar em nós, possa trazer revelação, Senhor Deus, e a gente possa crescer, Senhor Deus, e chegar mais perto de Ti, Pai. Abençoa essa aula, Senhor Deus, abençoa cada um que está aqui conectado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, vocês estão vendo aí que o slide mudou de cor, né? Porque, como tudo que a gente faz, a gente passa para pessoas avaliarem. Gente, dá uma olhada. E aí falaram, tá horrível esse slide verde. Pelo amor de Deus, isso cansa as pessoas. Cláudio, não faça isso. Eu falei, ai, gente, coitado. Então, vou alterar tudo. E aí, um amigo deu uma mexida, mas eu queria só voltar aqui em alguns slides da aula anterior para que a gente pudesse só fazer uma validação daquilo que nós já conversamos, no máximo 5 minutos aqui, para que a gente possa passar, né, para a próxima etapa. Na última, vocês estão conseguindo olhar o meu slide, né, quando eu passo, ok? Beleza. Na última aula, nós falamos sobre o tabernáculo em si, sobre os pontos essenciais que nós iríamos aprender, né? Nós falamos sobre as 3 partes do tabernáculo, sobre o Santo dos Santos, sobre o Santo Lugar e sobre o pátio, né, que é o átrio. Então, nós falamos sobre essas 3 partes e nós falamos que iríamos tocar ao longo das semanas sobre cada móvel, sobre a simbologia que isso tinha. E aí nós começamos a falar sobre esse antigo se assombra do novo, lemos alguns textos bíblicos, nós falamos sobre a edificação da igreja, a edificação do tabernáculo, e aí nós falamos sobre a exatidão na construção, né, que Deus, por mais que nós saibamos que Deus, ele é amor, ele é maravilhoso, Deus não conta só com boa vontade da nossa parte, Deus conta com riqueza de detalhe daquilo que ele nos pede, sobre obediência. E aí nós fomos avançando aqui sobre o projeto habitacional de Deus, no jardim, o tabernáculo, a tenda, depois o templo. E aí nós falamos também sobre a aliança agora que nós temos com Deus, onde o nosso corpo é a habitação dele. E aí nós começamos a falar sobre os elementos do tabernáculo, onde tudo que nós vamos falar ao longo das semanas, né? E aí nós falamos sobre caminhar sobre o tabernáculo, sobre a decisão, a aceitação, a santificação, sobre a comunhão, né? Que tudo isso está dentro do tabernáculo, sobre o testemunho e vida no espírito, sobre a intercessão e a intimidade. E começamos a falar das ofertas, né, para a construção, onde Deus pediu 17 itens, e nós lemos o texto. E aí nós começamos a ver que essas ofertas Deus já tinha feito promessa tanto para Abraão quanto para Moisés. E aí nós finalizamos onde o pessoal disse que não tinha dúvida, mas eu queria entender hoje, depois de uma semana onde o pessoal meditou, se ficou tudo entendido para a gente avançar. O mais importante é que todo mundo tenha isso muito claro do que nós conversamos, porque como tudo, gente, quando a gente entra na autoescola, que a gente começa a aprender alguns detalhes, eu confesso que até hoje tem detalhes que para mim não faz sentido. Por que que eu tenho que pisar antes na embreagem depois do freio? Ou vice-versa, que eu não sei, que eu não uso. Então, algumas coisas não fazem sentido, mas diferente da vida real, aqui na Bíblia, todo o contexto está amarrado a tudo. Então, se a gente não entende algo, depois você vai ficar com dúvida numa segunda etapa. Então, é importante que, se você teve alguma dúvida, você possa sinalizar para que a gente consiga verdadeiramente avançar agora para a cerca sem ter nenhuma dúvida. Então, vou deixar aqui aberto, se alguém tiver, quiser levantar a mão, quiser abrir o microfone para tirar, senão nós vamos avançar para falar sobre a cerca. Ok? Ninguém? Então está ótimo. Então vamos começar. Só queria entender com vocês, na visão que nós conversamos na semana anterior e hoje, por que que vocês acreditam que tinha uma cerca em volta do tabernáculo? 2 pessoas gostariam de responder, senão vou chamar aqui. Daniel está aqui na minha frente, se puder responder, e também o João Paulo da Silvana. Por que que vocês acham que o tabernáculo tinha uma cerca? Eu acho que. João, Fala, pode. Daniel, pode falar. Não, Daniel, pode falar. Desculpa, perdão. Tá, minha contribuição vai ser bem singela. Eu acho que qualquer espaço que você queira ter um propósito definido para ele, você separa ele do restante.
Então, a cerca seria simplesmente para delimitar esse espaço onde a atividade seria a, de adoração a Deus, que veio do pátio do tabernáculo. Beleza. E você, João? Não, eu ia falar mais ou menos isso que ele comentou, entendeu? Também a questão de proteção, né? Você demarcar um lugar, você não que você tenha uma propriedade privada, mas você quer delimitar algumas coisas, né? Para alguém de fora não querer avançar. Mais ou menos isso, só acrescentar um pouco do que ele comentou, entendeu? Ótimo. Então, Cláudia, só pensando aqui, talvez também seja para começar os níveis de intimidade com o Senhor. Então, tem que começar de algum lugar, então Ótimo. delimitar esse espaço para ir começar nivelando essa intimidade. Ótimo, ótimo. É isso, nós vamos avançar por aí num caminho muito parecido ao longo aqui do dia de hoje. E aí o que acontece? Quando a gente começa a falar sobre o que significa cerca, né? Fala muito sobre isso que vocês já falaram, que é sobre a separação. A cerca, ela vem falando sobre limite, né, gente? Quando a gente tem um bebê em casa, qual é a primeira coisa que geralmente as mães colocam nas portas? Uma cerquinha, um portãozinho, que a gente sabe que não pode deixar livre acesso, porque senão vira bagunça ou pode gerar até um perigo. Então, é sobre isso que Deus também começa a falar com a gente sobre a cerca. Quando a gente vai abrir lá em Isaías 59:2, olha o que a palavra de Deus diz. Está aí no slide o versículo. Mas as suas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de você o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Quem está fora sem Deus e quem está dentro com Deus. Isso aí era muito definitivo, era muito definido. Por mais que a gente entenda que tinha o Santo dos Santos, tinha o Santo Lugar e tinha o átrio, você poderia ter muita gente dentro, mas com nível de intimidade diferente. Eu acho que isso aqui é a primeira coisa que precisa abrir os nossos olhos hoje. Por quê? Quando a gente começa a ir para a igreja, muitas vezes começa a congregar, existem muitos conflitos que a gente começa a se perguntar, gente, como que essa pessoa pode se comportar desse jeito? Como que essa pessoa pode ser assim se ela está na casa de Deus? Gente, é porque existem níveis de intimidade, existem níveis de amadurecimento, e quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais nós vamos nos comportar à altura disso. E aí eu não posso exigir de alguém que ainda vive no átrio, e nós vamos ver essa simbologia, alguém que ainda vive uma vida ali em volta, mas não está tão atrelado a viver uma vida de alguém que está dentro da Arca da Aliança, alguém que está experimentando o sobrenatural de Deus diariamente. E esse é um problema do nosso racional, entender o nosso espiritual. Cara, como que eu aceito, como que pode, o cara é cheio de dom, está aqui cantando e vive uma vida assim, porque no reino de Deus não há comparação. Deus tem um nível de intimidade com cada pessoa, e a gente precisa entender isso de forma muito madura, porque a palavra de Deus diz que ai daquele que leva o escândalo. Mas o que acontece? Eu preciso guardar o meu coração para que o escândalo do meu irmão não possa me levar para o mundo, mas também eu preciso me guardar se eu faço alguma coisa que, por mais que para mim não seja nada demais, se eu levo o escândalo dos outros. Isso foi muito interessante, que nós tivemos uma experiência na nossa família, que o meu marido, antes de aceitar Jesus, ele era alcoólatra, ele contou isso no GC uma vez. E quando ele decidiu ir para a igreja, eu não coloquei pressão nenhuma para ele em relação à bebida, porque ele bebia desde 13 anos de idade. E ele já estava com mais de 30 quando ele foi para Jesus, então eu não podia, não, agora você tem que ir, não sei o quê, porque eu fui encharcada por essa presença de Deus, e ele ainda não tinha sido. E eu comecei a orar, Deus, dá uma estratégia. Eu me lembro uma vez que a gente foi almoçar, e como sempre, ele pediu uma cerveja. E quando ele viu uma pessoa da igreja, ele se sentiu extremamente constrangido. E ele falou para mim, aí ele pediu o garçom para tirar, e ele falou para mim, Cláudia, eu nunca mais vou beber cerveja em público, porque eu não sei porquê, mas eu me senti estranho. Ele não sabia explicar esse constrangimento que tinha acontecido, porque é isso que a cerca faz na nossa vida. Por mais que no passado você fizesse alguma coisa, hoje, quando você vai fazer, você tem o Espírito Santo te incomodando, se revelando para você que você já não está mais contaminado, que existe uma separação entre você e o mundo. E aí ele começou só a beber em casa. E até quando ele começou a beber em casa, ele começou a falar, não, Cláudio, eu não posso nem beber em casa, porque a Mariana está olhando isso, daqui a pouco ela vai achar que eu sou um crente falso, porque eu vou para a igreja e eu bebo em casa. Aí não posso mais beber em casa. Aí daqui a pouco não, então eu vou beber sem álcool.
E aí ele começou a beber sem álcool. E aí um dia a gente na rua, a gente estava viajando em algum lugar que eu não me lembro, e ele falou: Não, cara, porque se chega alguém aqui, a pessoa não sabe que é sem álcool, eu vou escandalizar. E aí ele foi largando até que Deus libertou ele completamente. Mas por quê? Imagine se dentro da visão que eu já tinha de Deus, eu nunca enfrentei problema com vício, então esse não era um desafio da minha vida, eu começasse a imputar sobre ele uma justiça própria, de que não, você está em Deus, você precisa largar. Não iria acontecer, porque nós não convencemos. E muitas vezes, quando a gente entra dentro dessa cerca da presença de Deus, nós achamos que é pelo nosso testemunho, e é por muito falar, que nós vamos convencer quem está ao nosso redor, quem está de fora. Gente, quem está de fora não está vendo o que está dentro, não entende o que a gente vive. Vamos lá. Quem nunca aqui já ouviu o povo falar, gente, ser crente é muito chato? Eles não têm noção do quanto a gente se diverte. Eles não têm noção do quanto as nossas festas são animadas. A diferença é que a gente não tem bebida e não tem droga. Mas a gente se diverte tanto ou mais, entendeu? Porque no final ninguém fica com ressaca no outro dia, vomitando e sujando a casa inteira. Mas eles estão fora e eu não posso exigir alguém que está fora ter um nível de intimidade, de entendimento do que está dentro. Então, acho que essa precisa ser uma lição muito clara na nossa vida para que verdadeiramente a gente possa avançar naquilo que Deus quer para nós. Aí eu queria agora, por favor, Alessandra, abre para mim Gênesis 2, 16, 17, Henry, Mateus 5, 37 e Simone, Tiago 5,12, por favor, porque nós vamos falar. Gente, eu vou pedindo, quem não puder, é só falar. Não posso, Cláudia, está tudo certo, tá bom? Que eu vou pegando o pessoal aqui hoje, todo mundo vai participar, em nome de Jesus. Isso aí é a ordem do Marlon, senão ele vai me demitir. Então, vocês que lutem. Vamos lá, então. Olha, o que significa uma cerca? Nós vamos falar agora sobre exemplos de limites que a própria Bíblia deu, tá bom? Quem eu pedi aí para abrir Gênesis 2, 16, 17, nós vamos ler sobre o primeiro limite, que foi no Éden. Lê para mim, por favor. Bom dia, estão me ouvindo direitinho? Sim, Tá, então tá. Eu vou ler do Almeida, tá? ótimo, sem A problema. minha versão é Almeida, tá? Então, Gênesis 2, 16, 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Vamos ler Amém. tudo, depois a gente resume. Lê para mim agora sobre a vida, Mateus 5,37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, o que disto passar vem do maligno. Amém. Sobre ética agora, Tiago 5,12. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Amém. Gente, vamos lá. Nós estamos vendo na Bíblia, isso é pelo menos 3 exemplos que tem milhares, tá? Depois, se vocês pegarem uma Bíblia de concordância ou de estudo e vocês forem linkar os versículos, são muitos versículos que falam sobre limite. Mas vamos falar aqui do clássico de Éden, né? Quando Deus ele estabelece o limite ali. Nós vimos que no momento que esse limite ele é ultrapassado, nós colhemos consequências até hoje. Então, a gente precisa entender que a gente não pode passar uma vida por aí vivendo sem limite, onde a gente, como cristão, não tem ética, a gente sai por aí prometendo, fazendo e acontecendo sem entender, nós não conseguimos nos comportar como verdadeiramente Deus quer. Então, a gente precisa entender assim, qual é a primeira mensagem da cerca? Limite. Ah, Cláudia, por que Deus estabelece limite? Muitas pessoas me perguntaram certa vez assim, várias pessoas, principalmente em curso de batismo, essa é uma pergunta-chave. Por que Deus colocou a árvore no meio do jardim? Era só ele não botar que a gente estava bem. Todo mundo andando pelado aí pelo mundo sem ter que trabalhar para comprar comida. Olha a ideia desse povo, né? Porque recém-convertido é uma benção. E aí eu coloquei, porque diferente do diabo, Deus, ele nos permite escolher.
Porque Deus, gente, imagina, nós poderíamos ser um bonequinho na mão de Deus. Era só ir pôr a árvore, a gente não ia pecar, porque seria muito bom, né? É só ter ali a maçãzinha, um abacaxi, a banana e tá tudo certo. Mas Deus falou: não, eu vou colocar aqui a árvore. E é você que escolhe para onde você quer ir. Ah, Cláudia, mas pelo amor de Deus, Eva pecou e Adão, e agora eu estou pagando. Mas nós também. Eles pecaram, foram justificados e também nós somos justificados, gente. Então, nós precisamos entender que existem mistérios no reino de Deus que nós não vamos entender aqui. Por mais que a homilética, a hermenêutica, a teologia, qualquer linha teológica possa tentar explicar, não se aproxima da grandiosidade de Deus. Porque a Bíblia não tem esse objetivo. A Bíblia tem o objetivo de revelar o caráter de Deus e nos levar à salvação. Ela não tem de explicar tudo. Então, se você tem essa ilusão, a Bíblia tem que me explicar tudo. Gente, você vai para o céu ou para o inferno sem saber tudo, porque Deus não nos deu essas confianças. O que Deus quer é que a gente tenha fé e nos coloque nesse lugar. E vamos ser sinceros. Hoje, eu tenho um amigo que se diz ateu, mas quando o negócio fica apertado, ele fala: meu Deus, me ajuda. É porque eu acho que é muito esforço para uma pessoa ser ateu hoje em dia. Gente, é muito esforço que você olha para a natureza, você tem evidência de Deus, você olha para as situações da sua própria vida, experiências pessoais, você vê Deus. Então, a gente precisa entender que, independente do que nós entendemos e o nosso intelecto alcance, Deus estabeleceu o limite. E a gente entende, à luz da Bíblia, que esse limite é para proteção. Por quê? Vamos lá, se a Bíblia fala, condena o adultério, e uma pessoa ela vive uma vida pura, ela vai ter risco de ter doença no casamento? Ela vai ter risco de conceber um filho fora do casamento? Não vai ter. Então, isso é um exemplo de muitos outros exemplos de limite que para o mundo pode ser prisão, mas para nós entendemos proteção. A minha filha, direto, assim, aqui em casa a gente é meio regime militar, então tem horário para dormir. Mas você e meu pai estão acordados, não importa, você vai dormir, você tem horário. Para ela, com certeza, isso é muito chato. 8 anos, não entende, para ela é muito chato. Mas eu sei que uma criança que troca dia pela noite, ela tem problema de aprendizado. Eu sei que depois isso gera um problema muito sério, porque eu vou estar dormindo, pode estar vendo coisas que não deve. Então, por mais que na mentalidade dela infantilizada, ela entenda nesse momento que é uma punição, quando ela tiver os filhos dela, ela vai entender que essa cerca que eu estou colocando nela é proteção. Entendem que isso tudo que a gente está falando aqui tem a ver com a nossa vida real. E aí vamos lá, o que significa a cerca? Uma cerca. A igreja e o mundo estão em posições geográficas distintas. Não pode haver mistura. Olha o que diz Tiago 4,4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, o que acontece? A cerca também ela vai falar de proteção, nós acabamos de falar isso. Olha o que diz 2 textos, Zacarias 2,5. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor. E dentro dela serei a sua glória. Olha o que diz Jó 1,10. Gente, você pode não ter lido Zacarias, mas a história de Jó você conhece. Quando o diabo vai lá falar com Deus sobre a vida de Jó, que o próprio Deus fala com ele: você viu meu servo Jó? Um homem fiel. Olha só, gente, o nosso adversário, ele entende, ele reconhece que há uma cerca de proteção ao nosso redor. E, por vezes, a gente se comporta como se não tivesse. Como se a nossa vida fosse extremamente aleatória. E olha só o que ele diz. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Gente, isso aqui é o próprio adversário reconhecendo que em volta de Jó, da sua família e de todas as posses que ele tinha, existia uma cerca de proteção da parte de Deus. E isso não muda na nossa vida. Quantas vezes, às vezes eu pego alguns atendimentos e a pessoa fala: Cláudia, eu não entendo por que é tanta guerra, por que é tanta confusão, as pessoas têm inveja de mim sem eu ter nada. Gente, nós temos algo muito importante que está acima do dinheiro. E às vezes a gente passa por situações que a gente não reconhece isso, mas é uma proteção tão sobrenatural que às vezes os olhos espirituais
espirituais do mundo estão abertos para as coisas ruins e eles conseguem ver que tem essa cerca. E os nossos que deveriam estar abertos para no momento da luta a gente guerrear e falar, não, é isso aí, nós vamos vencer, existe uma proteção, tudo que acontece coopera para o bem. A gente quer botar música melancólica e ficar chorando. Então a gente precisa entender, nós estamos em volta dessa cerca e Deus espera que a gente se comporte como tal. Então, diante dessas verdades, o que está maior? Nossa certeza, que é a nossa fé, ou as nossas circunstâncias? E aí, Toyoko, o que está maior na sua vida no tempo presente? Agora, nossa, a certeza. Certeza da fé. Crendo sempre, declarando. E o que você está falando aí é realmente o que a gente vive, né? Que muitas vezes a gente coloca as nossas circunstâncias à frente do que Deus já colocou, que é a certeza que a gente tem fé, e caminhar e declarar, né? Porque muitas vezes as circunstâncias querem falar mais alto, mas a gente não pode dar ouvido a essa voz que fica falando: olha o que você está vivendo, olha o que você está passando, olha isso. Não, eu vou crer e vou declarar a certeza que Deus tem coisas melhores para a minha vida. É sobre isso. Então, vamos lá. Verdades sobre a cerca. A cerca fala pelo menos de 3 verdades que nós já falamos aqui, nós já lemos os textos bíblicos, mas é para você enfatizar, que eu vou mandar a prova, igual a tia da 4ª série, para ter certeza que todo mundo entendeu. Limite, separação e proteção. Tudo que nós precisamos está dentro de Cristo. Gente, por isso que Deus vai nos advertir. Deixa eu ver uma pessoa aqui que possa abrir esse texto aqui. Gente, eu não consigo ver ninguém, todo mundo com a câmera fechada, ou é impressão minha? Enfim, eu não sei, eu acho que sou eu acho que é a minha câmera. Não sei realmente. Vamos lá. Gleice, você pode abrir para a gente? 1 João 2, 15 e 17? Minha Jó? Não, 1 João 2, 15 Aqui e no, 17. aqui Não, no tá slide tá errado. primeiro Jó. Não, tá primeiro É, João. Tá 1 João? João. João. É 1 João 15, 17? 2, 15 ao 17. Capítulo 2, do 15 ao 17. Pode ler? Pode sim. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou Não, as não. moedas. Não? Gleice, é 1 João. Acho que você está lendo João. Peraí, desculpa. Peraí. Filha, a mãe tá estudando. Só um minutinho, tá? 2, 15. Desculpa. Vamos lá. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Gente, então vamos lá. Se nós estamos em Cristo, o próprio Deus nos adverte que nós não podemos estar envolvido com as coisas do mundo, com essas cobiças. Por quê? Certa feita, uma pessoa me perguntou assim: Cláudia, se tudo isso que você segue tiver errado? Gente, show de bola. Pensa, se nós estivermos errado, pelo menos nós tentamos ter uma vida correta, pelo menos tentamos ser pessoas dignas, está tudo certo. Agora eu perguntei para essa pessoa que se diz ateu: e se no final você estiver errado? Eu acho que para ele vai ser pior, né? Porque quis viver as suas próprias paixões, vivendo só uma vida de cobiça dos olhos, da carne, dos bens, de injunção. Então, se nós estivermos errados, ainda assim nós estamos bem na fita, porque vai estar todo mundo no mesmo lugar, todo mundo salvo ou não salvo, né? Depende da linha que a pessoa use, mas nós vamos estar bem.
Agora, se nós estivermos certos, que é o que nós queremos nisso, as pessoas vão ter um grande problema de entender que elas investiram toda a sua vida, a sua saúde, o seu tempo para viver essa vida de coisas que não permanecem, porque a única coisa que a palavra de Deus fala é que tudo vai passar, mas a única coisa que permanece é a palavra de Deus. Então nós cremos que no final nos espera novo céu e nova terra. Por isso que nós vivemos sobre essa cerca, não porque a cerca está fechada, já tá, gente? Porque em nenhum momento no tabernáculo diz que tinha um portão lá com sete cadeados, que depois que entrava e saía. Não é uma verdade. A cerca está aberta, a pessoa ela permanece se ela quiser. Tanto que a gente vê pessoas, né, que uma hora está na igreja, uma hora está no mundo, ela entra e ela sai, porque Deus dá essa liberdade. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A cerca nos fala sobre limite, separação e proteção, mas Deus nos dá essa liberdade para que a gente verdadeiramente entenda se nós queremos estar dentro ou fora, porque o Deus que nós servimos não é um Deus carrasco. Então, essa cerca, espiritualmente falando, teve um preço pago para acontecer. Olha o que diz Gálatas 1:4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Gente, olha só o que a palavra de Deus está falando. Deixa eu até olhar outra versão aqui, que eu quero... Deixa eu ver se eu tenho uma outra versão aqui. Não, não precisa, pode ser desarraigar mesmo. Desarraigar, se a gente for olhar no dicionário, estou falando de dicionário normal, é arrancar pela raiz, tirar a pessoa de determinado lugar à força. Então, Cristo, ele se entregou por nós, pelos nossos pecados. Para quê? Para que a gente fosse arrancado pela raiz desse mundo perverso. Gente, não é aceitável para nós, como servos de Deus, que já entramos na cerca de um encontro com Deus, que já aceitamos a verdade proposta pela palavra de Deus, não é aceitável para nós que a gente viva uma vida ainda agarrado no pecado, com a raiz ainda de pecado sobre nós, de iniquidade, porque Cristo já pagou esse preço para que nós pudéssemos conseguir ter força espiritual para poder arrancar. Por quê? Às vezes a gente vê pessoas e nós entendemos, tá, gente, com muito amor, que as pessoas elas têm um processo a viver de libertação, que elas têm um processo a verdadeiramente fazer aquilo que Deus quer no tempo oportuno, mas nós precisamos entender que não é aceitável para nós ainda estarmos presos no pecado. Ah, Cláudia, mas eu estou caminhando com Deus, mas eu ainda fumo. Ah, eu estou caminhando com Deus, mas eu ainda fornico. Eu estou caminhando com Deus, mas ainda, sei lá, eu faço alguma coisa que eu sei que não é certo, mas eu não tenho força. Isso é uma desculpa espiritual que nós estamos dando, porque hoje nós temos o nosso ajudador, que é o Espírito Santo. E com o nosso ajudador, nós podemos verdadeiramente ser desarraigados desse lugar, dessa raiz de iniquidade, e passarmos a viver a vontade de Deus. Porque, gente, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, isso quer dizer que a nossa vontade carnal, ela não é. Semana retrasada, eu passei por uma experiência muito interessante com Deus sobre essa questão de decisão. Uma vez na semana, eu faço um jejum de 24 horas e de 2 em 2 semanas, 3 dias. E aí, eu tenho um médico que me acompanha, o doutor Aldrin, ele é médico e pastor, ele é especialista nessa questão de jejum. E ele falou algo muito interessante para mim, porque eu falei, doutor Aldrin, na última consulta, eu quero me preparar para um jejum de 21 dias da água. E aí ele perguntou assim para mim, Cláudia, o quanto você está disposta a abrir mão do docinho que você tanto gosta? Doutor Aldrin, eu não estou disposta não, pelo amor de Deus, eu adoro um docinho depois do almoço e tal. E ele falou, deixa eu só te explicar uma coisa, porque ele faz uns exames metabólicos e a gente vê algumas coisas que acontecem no nosso corpo. Ele falou para mim, cada dia que você come um doce, você leva 30 dias para o seu corpo recuperar. Então, você não vai conseguir fazer esses 21 dias sem passar mal, sem ter uma vida muito estável. E aí eu falei, não, mas eu preciso ter uma vida normal, preciso dirigir, preciso sair, preciso ir para o seminário, mas eu quero ter essa experiência com Deus. E ele falou, então, se você quer ter essa experiência com Deus, e isso é maior, a sua vontade é maior do que a sua vontade de comer um doce, você vai conseguir. Fora isso, eu como médico não aconselho, porque você vai passar mal. Não, então eu vou pensar, doutor Aldrin, deixa eu seguir meu fluxo aqui do jeito que tá, porque eu vou pensar, porque nós negociamos. Gente, isso é sobre um doce. Concorda que um doce não é ilícito, tá tudo bem, se não for glutonaria, tá tudo tranquilo. Mas se eu estou buscando um objetivo maior em Deus, eu deveria não negociar isso.
Mas, gente, todo o atendimento que eu faço, eu dou um bombonzinho. Aí, às vezes, eu como, entendeu? E aí eu falo, ai, gente, eu não sei se é bem isso que eu quero. E aí eu lembro que na terça-feira retrasada, a gente indo pro seminário, Jairo não tinha jantar e a Mariela também não. E aí eles pararam na padaria para comprar. E na hora que eles entraram com aquele pão de queijo recheado dentro, eu estava de jejum. E aí eu falei, gente, já era tipo quase 7 horas da noite. E eu falei, meu Deus, uma fome do cão. E eu falei, nossa, mas na hora que eu ia falar assim, não, Jairo, eu vou entregar o jejum e vou comer com vocês. Na hora o Espírito Santo falou para mim, cara, se você não consegue ganhar de você, tu vai ganhar de quem? E aí eu falei, não vou comer, abre esses vidros, desce esses vidros agora, em nome de Jesus, para esse cheiro sair daqui. E eu fui pro seminário e venci. Gente, não tem nada de errado com isso, entende? Isso é coisa natural da nossa carne. Quando a gente está com fome, parece que é só comida apetitosa, com cheiro maravilhoso. É uma obra do cão, eu digo que isso é obra do cão, porque quando você não está de jejum, é só comida normal, né? Mas tá tudo bem, e tá tudo bem, não tem nada de errado, mas nós não podemos entender ou aceitar ficarmos presos em situações que nos afastem de Deus. Isso não me afasta de Deus, isso me aproxima mais de Deus. Mas se isso atrapalhar, se há uma compulsão alimentar, uma outra coisa, eu já venci isso. E tenho vencido isso em Deus constantemente, porque isso é uma raiz de iniquidade que existe na minha vida, a glutonaria. E eu já falei para Deus, olha, Deus, essa semana mesmo, olha, eu estou lançando a minha ansiedade sobre a comida, me ajuda, porque eu não consigo. E, gente, está tudo bem, porque nós temos problemas com o pecado. Até que Jesus venha, o nosso corpo está caído. Mas nós precisamos entender que em Cristo nós somos mais do que vencedores e nós não podemos aceitar estar enraizado no pecado. O pecado na vida do crente é um acidente. Eu pequei hoje, mas amanhã eu voltei. É igual dieta, não pode largar o freio e soltar. Você saiu da dieta hoje, amanhã você volta. Não espera até segunda-feira. É todo dia uma luta diária. E assim também é a nossa vida. Quando a gente fala sobre essa cerca, a gente fala sobre nos colocar em um lugar onde eu não caminho sozinho. Onde eu tenho uma proteção de alguém que diz, olha, Cláudia, o teu desafio é a glutonaria, eu estou com você. Olha, Henry, o teu problema é tal, eu estou com você. Olha, Marlon, o seu problema é X, eu estou com você. Em cada situação, em cada um aqui, gente, todos nós temos um problema que nós enfrentamos diariamente, que às vezes, se o Marlon for conversar comigo, ele vai falar, poxa, a Cláudia está de brincadeira, trazer para mim que o problema dela é glutonaria, e para ele pode não ser. Mas às vezes, quando ele me falar o problema dele, pela minha falta de empatia e humanidade, eu posso dizer, ah, Marlon, vai virar crente. E não é sobre isso. Deus, ele tem um nível de maturidade e de um tempo para cada pessoa. Mas qual é o objetivo final? Todos nós precisamos estar desarraigados do pecado, entendendo que hoje nós não somos massa de manobra do diabo, nós podemos escolher, porque nós já adentramos a uma cerca. Nós cremos que todos nós, ao final desse processo aqui, iremos ter o desejo de acessar o Santo dos Santos, a Arca da Aliança. Mas pelo menos na cerca nós sabemos que todos nós já estamos. Amém? Então vamos lá. Esse desarraigar é para que possamos estar livres da contaminação do mundo. Vamos pegar aqui mais 2 versículos. Tiago 1:27, na parte B, que diz: e assim mesmo guarda-se incontaminado do mundo. Jó 1:10. Até o próprio diabo reconhece que em nossa volta existe uma cerca de proteção. Nós já lemos esse texto lá que a nossa irmã leu. Quando o próprio adversário vai lá e fala para Deus, mas claro, você protege ele, a família, os bens, tudo que ele tem. Gente, o próprio diabo reconhece. E nós precisamos também sair daqui desse lugar reconhecendo. Aí vamos lá. As ofertas agora para o tabernáculo. Vamos ler Êxodo 30. Deixa eu abrir aqui que eu quero ir lendo com vocês. Êxodo 30, do versículo 12 ao 16. E diz assim: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. As 6 gramas são uma oferta ao Senhor. Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta.
Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas. Quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por suas vidas, receba dos israelitas o preço da propiciação e use-os para o serviço da tenda do encontro. Será um memorial perante o Senhor em favor dos israelitas, para fazerem propiciação por suas vidas. Gente, a gente está lendo aqui um texto sobre imposto. Eu sei que geralmente quando a gente faz uma leitura, que a gente não entende ainda de tipologia, eu digo por mim, tá? A gente passa uma leitura muito dinâmica, sem entender nada e vai embora. Mas aqui a gente vai começar a estudar um pouco sobre o que a palavra de Deus está falando do tabernáculo, das suas ofertas, da veste sacerdotal, dos móveis, de todos os significados. E uma das coisas que ela vem falando é sobre esse imposto. E quando a gente lê esse imposto, era para manter a tenda, né? Que era uma oferta de redenção. E olha uma coisa mais interessante que nós lemos aqui nos versículos: que o pobre não dá menos e o rico também não dá mais. Por quê? Para Deus, todos nós temos o mesmo valor. Gente, nós precisamos acreditar nisso. Sabe por que nós precisamos acreditar nisso? Porque nós temos muitas pessoas que já cravaram o seu joelho na cruz, que já viveram tudo que Deus, já estão vivendo tudo aquilo que Deus tem, mas ainda ficam vivendo como órfãos espirituais. Por quê? Tem problema de identidade. Mas, Cláudia, como assim? Gente, tem gente que quando olha, às vezes, para a prosperidade do ímpio, ela começa a invejar, achando assim, caramba, eu estou aqui fazendo tudo certinho, a minha empresa não rompe. Caramba, eu estou aqui avançando e cuidando das coisas de Deus, e para mim as coisas estão difíceis. Deus, ele deixa nesse texto muito claro para a gente sobre oferta, e nós vamos aprofundar em outras aulas sobre isso, mas para você entender todo um briefing geral. O pobre não dá mais e o rico também não dá mais. Eu coloco algo equilibrado aqui, para que o rico entenda que não é o dinheiro dele que aproxima ele de Deus ou que torna ele relevante. E que o pobre também entenda que ele não tem tão pouco que ele não possa contribuir. Para que a gente não entre também naquela falsa modéstia, né? De que, caramba, eu tenho pouco, então deixa ali o rico dar 1 milhão de oferta. Não, se você tem R$ 2 para contribuir na obra de Deus, Deus espera que você tenha um coração liberal para ofertar. Ah, não, mas o outro ali, ele vai dar 100 mil, ele vai dar 1 milhão, tudo bem. Dentro da proporção dele, aquilo ali é a mesma oferta que você. É só a gente olhar a oferta que a própria Bíblia fala, né, da viúva. Ela tinha 2 moedas. Era tudo que ela tinha, aquilo ali foi muito maior do que tudo que estavam colocando sobre a salva. Essa tem que ser a nossa vida. Então, o que acontece? Quando a gente começa a avançar pelo tabernáculo, e aí eu vou voltar só aqui no desenho para que a gente relembre. Deixa eu voltar aqui nesse desenho. Que é esse desenho aqui, gente. Se a gente estivesse olhando por cima. Nós entramos aqui pela porta, e aí nós vamos passar pelo altar do holocausto. Esse pátio era o átrio exterior. Lembra que a gente falou? Nós vamos passar pela bacia de bronze. E aí nós vamos ter uma porta. E aí lá dentro vai ter a mesa dos pães, vai ter o candelabro, vai ter o altar de incenso e vai ter o véu. E esse véu não faz acessar o Santo dos Santos, que é a Arca da Aliança. Quando a gente passa por isso tudo aqui, o próprio Deus se revela nas ofertas, que tudo aquilo que... E nós já falamos isso desde a construção do tabernáculo, vocês se lembram na aula passada. Que Deus, ele não precisa do nosso recurso, mas ele nos convida a participar. Então, é a mesma coisa. Aqui nós estamos olhando o tabernáculo de cima, como se estivesse olhando de forma panorâmica, onde eu vou ter cada detalhe. Gente, ó, não adiantava pegar uma bacia e botar uma bacia ali de panela, não, era bacia de bronze. Não adiantava chegar ali, colocar um candelabro e não acender. Não adiantava colocar ali qualquer véu, tinha um véu específico. Por quê? Porque Deus entende que todas as nossas ofertas vão conseguir alcançar aquilo que Deus espera de nível de exigência.
E aí, o que isso quer dizer ao nosso respeito na nossa vida? Que tudo aquilo que Deus quer construir na nossa vida, na nossa história, nos nossos planos e projetos, Ele já nos deu recurso suficiente. Eu não digo só de recurso financeiro, eu estou falando de recurso espiritual para que a gente suporte o dia da luta. Estou dizendo de recursos emocionais, porque nós estamos em um corpo, nós temos uma alma e nós somos seres espirituais, mas nós habitamos em corpo e nós necessitamos de saúde emocional. E Deus já nos deu. Então, às vezes, quando nós estamos em uma prensa, nos passa a sensação do que, cara, eu não vou conseguir chegar lá. E Deus nos mostra que desde a construção do tabernáculo, até tudo que tem dentro dele, até todos os processos que se passam ali dentro, de que Deus, Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Gente, se Deus, Ele cuida de riqueza de detalhes de um tabernáculo, que nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, por que nós temos dúvida de que Deus verdadeiramente está vivendo e está cumprindo em nós tudo aquilo que Ele já nos fez sonhar? Porque o que nós temos visto ao longo da história da igreja são cristãos que perderam a vida, perderam a sagacidade de viver, perderam a energia de viver, porque eles acreditaram que não, a minha vida é só isso daqui. Gente, a gente não está aqui para fazer um evangelho de prosperidade barata, não é isso. Mas nós acreditamos num Deus que cuida de todos os detalhes. Nós acreditamos em um Deus que supre todas as nossas necessidades. Porque quando eu olho a luz da Bíblia, o tabernáculo, onde o próprio Deus falou, olha, eu quero com riqueza de detalhes. O próprio Deus colocou, eu quero que seja assim, assado, com esses materiais, eu quero que seja dessa forma. É o mesmo Deus nos fazendo abrir os nossos olhos espirituais e entender. Eu não preciso viver essa vida abaixo da média. Eu não preciso viver essa vida aquém daquilo que Deus tem para mim. Gente, a Bíblia fala que Deus chamou uns para pastor, outros para profeta, outros para evangelista. Para cada um, Deus deu um dom. Ninguém aqui nasceu e eu sou o apêndice do corpo de Cristo. Isso não existe. No corpo de Cristo, você vai ser mão, você vai ser cabeça, você vai ser pé, mas alguma coisa no corpo de Cristo você precisa ser e precisa se encontrar, entendendo que o melhor lugar é dentro da cerca. Que o melhor lugar é você estar no centro da vontade de Deus. E aí, quando... Deixa eu voltar aqui para onde nós estávamos, Jesus. Não, vamos voltar. Nós falamos sobre as ofertas. E aí, olha só. Vamos continuar falando sobre as ofertas. Sendo assim, toda oferta de redenção seria de prata. Lê para mim aí, Marlon, você lê para mim, por favor, Mateus 26, do 14 ao 16, mas antes, Elaine, você pode ler para a gente? Não sei se a Elaine... É porque está sem imagem para mim. Levítico 5:15. Ó, toda oferta, então, de redenção, gente, vocês precisam lembrar, quando a gente fala de redenção, nós vamos sempre falar de prata. E essa é uma informação importante, porque nós vamos tratar disso ao longo dos encontros, que vai fazer muito sentido para você. Então, toda oferta de redenção seria de prata. Elaine, você pode ler para a gente Levítico 5:15? O microfone está fechado. Pode ler? Pode sim. Pode? Ah, tá. A oferta pela culpa. Quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata, com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Só? Sim, só isso. Então, vamos lá. Quando nós... Deixa eu só ver uma outra versão aqui. Levítico. Não. Deixa eu tentar ver uma versão. Olha só. Vamos falar sobre uma versão Almeida Corrigida Fiel, que ela diz assim:
Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então ela trará ao Senhor pela expiação carneiro sem defeito de rebanho, conforme a tua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Então, o que acontece? Você precisa decorar essa informação. Toda oferta de redenção, ela vem da prata. Então, a gente vai ler alguns textos depois, mais à frente, sobre isso. Até a moeda de venda de Jesus foi de prata, gente. Isso não é coincidência. Lê pra gente, Marlon, Mateus 26, do 14 ao 16, por favor. Tá fechado o microfone. Perdão. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço de 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar. Gente, olha só. Vocês começam a entender agora, de forma muito clara, que na Bíblia nada é aleatório, né? Porque nós estamos falando de Antigo Testamento, das ofertas do tabernáculo. Nós lemos lá Levíticos, que fala sobre esse ciclo de prata que eles traziam, e traziam o animal para redenção. Quando a gente falar sobre oferta, isso vai ficar mais claro, mas para vocês entenderem. E o próprio Cristo, quando foi entregue para morrer, ele foi entregue por 30 moedas de prata. Nós lemos aqui, Mateus 26, 14 ao 16. Então, qual foi o objetivo da entrega de Jesus? A redenção. Então, essa redenção, ela veio através das moedas de prata, quando Judas, ele chega lá, entrega Jesus e recebe as suas 30 moedas. Nós precisamos entender que a Bíblia não existe nada aleatório. Tudo tem um porquê, tudo tem uma conexão, né? Nós falamos, o Marlon comentou no final da última aula, sobre essa questão de, e ele comentou essa semana no grupo, sobre essa questão de ser um espelho, né? Tudo é um espelho do Antigo Testamento para o Novo. Por isso que muitos judeus que não acreditam em Jesus como Messias, eles têm essa dificuldade, porque eles não conseguem ter essa abertura de intelecto espiritual para poder olhar e ver essa correlação. Até quando eles começam a olhar, um exemplo, o livro de Daniel, e eles começam a fazer a conta das 70 semanas de Daniel, e ele começa a olhar que até aquilo ali valida o ano que o ministério de Jesus começou, eles não conseguem entender. Por quê, gente? Porque houve uma iluminação espiritual. A Bíblia fala que sem Deus nós não podemos ter fé para acreditar nele. Olha que coisa louca. Olha que coisa louca. Ontem, nós estamos tendo aula de escatologia e perguntaram assim para o professor ontem: professor, e as pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus? Pode falar, Daniel. O ponto de ser 30 moedas, não ser mais, porque eu já vi bastante conversa sobre isso, que não era um número tão alto assim, né? Eu tô Não perguntando era. porque antes no texto anterior você tinha falado que tanto o rico quanto o pobre ia trazer a mesma quantidade de prata. Eu tô tentando achar o link. Não, então, quando a gente está falando sobre as ofertas da mesma quantidade, o que acontece? Nós entendemos no equilíbrio de Deus, de forma metafórica. Nós acreditamos no equilíbrio de Deus, onde Deus quer que todos participem, todos tenham a oportunidade de contribuir. Então, coloca-se algo isso. Sobre as moedas do Novo Testamento, a gente ouve muitas teorias, tá? É 30 porque o ministério de Jesus começou com 30 anos. É 30 porque ele estava tão movido por Satanás que ele não queria valor em si, ele queria entrega, então para ele ter valor ou não, são muitas teorias, né? Como tudo, muitas coisas são misteriosas para a gente, né? Como aquilo que nós falamos no início da aula, nem tudo a gente vai entender, são teorias que podem ser colocadas ou não, e que isso para a gente não muda, né? Na base em si da história, isso não muda, mas o porquê, eu já ouvi essas teorias, agora com certeza deve ter mais o porquê, mas o porquê eu não tenho ideia, e não tem nada que comprove isso, a base bíblica, né? Tem teoricamente falando. Lu, você quer falar? Você levantou a mão? Oi, eu quero, porque eu tinha uma dúvida sobre isso, não sei se alguém vai poder me responder, que lá em Zacarias, no capítulo 11, deixa eu ver aqui, no versículo 13, e o Senhor me disse, lance isso ao oleiro, ótimo preço pelo qual me avaliaram.
Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. E aí, quando eu li isso em Zacarias, eu fiquei com essa dúvida se isso tinha relação com as 30 moedas de Judas. Alguém A sabe? gente não sabe, eu não sei, tá? Eu nunca nem ouvi, na verdade, sobre. Eu só ouvi essas duas teorias sobre as 30 moedas. Agora, não sei se alguém tem algo para contribuir, Marlon, Toyoko, Daniel. Eu vou talvez dar um palpite aqui. Eu sei que vocês estão olhando pela parte do número 30, né? Vocês estão focando nisso. Mas a, a parte mesmo dessa simbologia do tabernáculo é a prata. Vocês devem focar na prata. A prata é a simbologia da redenção. E não, né? Nós usamos aqui alguns versículos que têm um número, mas a gente está falando de ofertas aqui e também da cerca. E ela vai chegar nesse ponto e vocês vão entender essa parte da prata, porque significa redenção e outras coisas mais. A parte desse número, existem umas controvérsias na Bíblia entre 30 moedas e Sim. tal. Então, a simbologia do tabernáculo para isso, na cerca, é a prata. Tá? Então, vamos avançar. Os materiais, então, para a coluna, tá? Vamos ler aí. Alguém pode abrir para mim Êxodo 27, do 9 ao 14, e outra pessoa em Números 21, do 4 ao 8? Quem vai abrir? Só me sinaliza aqui, Posso por favor. ler o Êxodo 27, 9 ao Pode. 14? Quem vai ler Números 21, gente? Posso ler? Ótimo, então vamos lá, olha só. A descrição dos materiais que se encontram em Êxodo 27, do 9 ao 14. Lê para gente. Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 100 côvados de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas serão de prata. O lado norte também terá 100 côvados de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas serão de prata. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 50 côvados de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente, também terá 50 côvados de largura, e haverá cortinas de 15 côvados de comprimento em um dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases. Então vamos lá, a gente está falando aqui sobre os materiais, então agora a gente vai falar. As colunas e bases eram de bronze, tá, gente? Olha, nós entendemos a prata como redenção, e agora a gente vai começar a entrar sobre o bronze, que simboliza juízo. Não precisa, Cláudio, eu não entendi isso tudo. Não, a gente vai estudando e vai progredindo. Você precisa entender primeiro esses pequenos detalhes. Agora, as colunas eram de bronze, que simbolizam o juízo. Lê para mim, por favor, Números 21, do 4 ao 8. A serpente de bronze. Partiram eles do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas para morderem o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloca-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Aí, continuando aqui só o versículo 9, Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Gente, bronze, a gente falou aqui, simboliza juízo. Isso até levou depois, gerou um problema, a gente sabe disso, o pessoal começou a idolatrar, e aí, enfim, precisaram destruir a serpente. Mas o que a gente precisa entender? Todos os simbolismos que há na Bíblia, e todas as cores e todos os materiais, tudo que está baseado na Bíblia. Por isso, Daniel, quando você faz essa pergunta, eu não posso te dar uma resposta exata daquilo que a Bíblia não diz, entende? A gente pode falar de teoria. Não, a teoria é isso aqui, o que algumas linhas teológicas falam é isso aqui, mas a gente não pode dizer com certeza aquilo que a Bíblia não diz com certeza. O que eu posso dizer com certeza? Olha, o bronze simboliza juízo. Cláudia, me prova, Números 21.
O povo estava lá, eles pecaram contra Deus, deveria ter juízo contra eles, e Deus, pela sua misericórdia, manda criar uma serpente de bronze e fala que toda vez que eles olharem para essa serpente, eles seriam curados. Aí eu consigo entender, sem muita interpretação, que aquilo ali simbolizava o juízo. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque, gente, querendo ou não, quando a gente começa a estudar, é muito fácil a gente virar um herege, porque é tão fácil a gente querer adequar a Deus na nossa caixinha. Por isso que nós precisamos, de forma clara, olhar e só falar aquilo que a Bíblia fala. E aí, vamos lá. As faixas e colchetes eram de prata, tá bom? Que simboliza a redenção. Nós vamos ler, nós já lemos Êxodo 30, 12, Levítico, e já lemos Mateus 26, 15. Depois, qualquer coisa, vocês retornam que nós já lemos esses textos. E as cortinas eram de linho, que simboliza a justiça. Alguém abre aí para a gente Apocalipse 19, do 7 ao 8? Quem pode ler? Apocalipse 19. Vou ler aqui. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Aí pula depois para o versículo 13. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam vestido de linho fino, branco e puro, e montado em cavalos brancos. Então, quando a gente for avançando sobre... Você quer falar, Daniel? Levantou a mão? Não. Ah, tá, não, que apareceu uma mãozinha aqui. Quando a gente começar a falar, tudo isso que a gente está falando, da prata, do linho, vai começar a fazer mais sentido quando a gente começar a entrar dentro do tabernáculo, que a gente vai entender os móveis, por que eles eram feitos daquilo e a simbologia que eles tinham. Então, é importante, assim, por hora, o que eu preciso entender? É isso aqui, ó, que nós já falamos. Deixa eu voltar aqui, Jesus. Cadê? Aqui, ó. Bronze, que significa o juízo, a prata, que simboliza a redenção, e o linho, que simboliza a justiça. E aí, vamos lá. Bronze e juízo, tá? Exemplo de juízo materializado é a serpente de bronze. Nós acabamos de falar aqui que o bronze é juízo. Quando alguém era picado pela serpente e olhava para a serpente de bronze, ele era curado. O paralelo disso para os dias de hoje é olharmos para Cristo e sabermos que o juízo já foi sobre ele, e por isso nós somos sarados. Gente, quando a gente olha para Cristo, nós sabemos o quê? Que ele foi morto, ressurreto, para que nós pudéssemos ser justificados. E quando nós olhamos para Cristo, nós conseguimos entender que o juízo era nosso, mas ele já tomou o nosso lugar e nós conseguimos ser salvos. Então, a gente precisa ter essa mensagem muito clara de forma prática, porque tudo que a gente aprende de forma teórica pode se perder, mas quando eu consigo aplicar de forma prática, eu consigo entender. Então, nós fomos justificados por Cristo. A nossa justiça não serve para nada, ela é trapo de imundícia. Somente a justiça de Deus que nos justifica. Olha o que diz Isaías, esse versículo é extremamente conhecido, Isaías 64, versículo 6. Somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. O que nos mostra como justos para o mundo são as bases e as estacas, tá, gente? Ó, o juízo e a redenção é que mantém a justiça, que é o linho em pé. Então, a gente precisa entender isso. O juízo e a redenção, gente, que já foi sobre Cristo, esse juízo, ele já nos rendeu, e hoje ele consegue nos levantar e nos manter em pé pela sua própria justiça que foi imputada para nós como servos de Deus. Então, a gente precisa valorizar isso, porque não fomos nós que fizemos. Gente, eu vou falar algo aqui que dona de casa detesta. Quando a gente arruma a casa e alguém vem em bagunça. É péssimo isso. Por quê? Não foi eu que fiz, então eu não dou valor. Não é isso, Mayara? Eu não fiz, aí eu não dou valor. Então, nós precisamos entender que é isso, a obra de Cristo.
É a obra de Cristo, foi ele que fez, ele morreu, ele teve o juízo sobre nós, ele trouxe a redenção para nós. E qual é o nosso papel, gente? Através da misericórdia e da ajuda do Espírito Santo, nos manter limpo como um linho branco e nos manter de pé. A gente não pode nos permitir, com a caminhada com Cristo, nos inflarmos, porque isso é muito fácil, gente. A gente ficar inflado de tanta informação, de tanta presença, da gente começar a achar que nós somos melhores do que os outros porque nós estamos em Cristo. Então, nós precisamos entender e ter muito claro na nossa mente que nós só estamos de pé porque o juízo e a redenção nos mantêm de pé pela misericórdia de Deus. E aí, ó, os nossos pecados exigiam a morte. Maiarabe para mim, Romanos 6:23. Marlon, Êxodo 18:4. Toyoko, Salmo 49, 7, 8. Elaine, Colossenses 2:14. E Lu Guerra, 2 Coríntios 5:17, para a gente fechar. Os nossos pecados exigiam a morte. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Êxodo 18:4. E o outro chamava-se Eliezer, pois disseram: Ó Deus, meu pai, foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Amém. Vamos lá. Não podíamos pagar a nossa dívida. Salmo 49, do 7 ao 8. Amém. Ninguém pode redimir o seu semelhante ou pagar a Deus o preço por ele, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Amém. Gente, não há pagamento que o livre, mas nós fomos libertos e nós já entendemos que nós só podemos ficar de pé porque essa dívida foi paga por alguém. Jesus fez isso por nós. Colossenses 2:14. Não achei ainda. Sem problema, vamos pular aqui então. Deus nos imputou a justiça de Cristo. 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Eis que tudo se fez novo, gente. Por quê? Porque existe um preço que foi pago, alguém pagou por nós e nós precisamos valorizar. Não podemos fazer igual os maridos, que as mulheres limpam a casa, eles bagunçam. Nós precisamos manter essa casa limpa, e brincadeira, tá? Generalizando que meu marido também arruma, mas nós precisamos manter arrumado porque é o mínimo que nós fazemos quando alguém arruma, dá valor a esse serviço. Amém, Daniel? Então dê valor a isso. Jesus fez isso por nós. Colossenses 2:14. Conseguiu achar aí, Elaine? Parece que sim, mas só tem que tirar desmutar o microfone. Achei, gente. Amém. Ok, eu vou falar então. Tá bom. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária, e ele a removeu pagando na cruz. Glória a Deus, gente. Quem nunca, né? Quem não gostaria, gente, de ter essa experiência de ter a dívida paga? Quem não gostaria? Mas nós já tivemos, e às vezes a gente vive como se isso não existisse. Né? Não, eu já vou para a igreja, Cláudia, eu já não faz mais que obrigação, alguém pagou essa dívida, então a gente precisa andar à altura disso, gente, entendendo que isso aí é um privilégio que nós temos. E aí, para concluir, o que determina se o homem estará fora ou dentro da cerca? É se ele recebeu ou não a justiça de Cristo. Quando as pessoas olham de fora, elas só veem a cerca. Gente, isso fala de testemunha. A gente falou no início aqui da aula sobre as pessoas falarem o quanto é chato ser crente, porque elas não sabem como que é a nossa vida, é tão divertida, tão animada, tão alegre, é tantos desafios, é igual uma roda gigante, um dia sorri, outro chora, no mesmo dia sorri, no mesmo dia chora, mas nós temos um ajudador. E olha o que diz 1 Coríntios 11:1. Tornam-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo teve essa autoridade de falar que ele era tão parecido com Cristo que alguém poderia imitar ele. Será que a nossa vida está sendo dessa forma? Nós estamos sendo verdadeiramente testemunhas de Deus, que a gente pode olhar para as outras pessoas e falar: olha, gente, pode me seguir aqui, estou no papo, estou igualzinho a Cristo, me siga aqui. Ou a gente ainda está tão distante disso. E olha o que diz 1 Tessalonicenses 1:6, que diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor.
apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito. Então, que nós possamos dar testemunho de verdadeiramente quem é Deus para esse mundo. Quem está de fora não entende tudo o que acontece dentro, e nós não podemos exigir, mas nós podemos contaminar esse mundo com curiosidade de quem é Deus e aquilo que eles podem viver. Então, para finalizar, através da redenção de Cristo, Deus julgou nossos pecados e nos concedeu a sua justiça. E graças a Deus por isso, essa frase é do Luciano Subirá. E aí, queria só perguntar para finalizar, alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Amém, Marlon? Quer finalizar aí? Olha só, aqui, eu já tinha falado isso na semana passada, mas vou repetir para vocês. Que a gente está falando aqui sobre o tabernáculo, ele não é uma coisa assim tão simples para muita gente. Até no carisma, ele vem bem depois, né? Precisa ter uma base. E muitos de vocês talvez vão estar olhando para uma outra coisa e não vão estar entendendo. Então, a gente está gravando essas aulas e a gente está colocando lá. É bom vocês ouvirem, pegar esse PDF que ela põe lá depois e vocês estarem na Bíblia. Por quê? Existem ligações que vocês vão estar procurando. Na verdade, a Cláudia está falando, mas ela não está explicando tudo. Ela está colocando alguns pontos para realmente você ir procurar. Quando ela está falando de simbologia aqui da cerca, e tem a estaca da prata, do bronze, né, do linho, por exemplo, quando você fala do bronze, que é, oh meu Deus, juízo, né? Então toda a base que toca na terra é bronze, a cerca é bronze. Se você lembrar em Apocalipse, eu acho que capítulo 4 ou 5, quando fala que Jesus volta, ele está com olhos de fogo, ele fala que ele está calçado de sapatos de bronze. Significa o quê? Juízo. Quando ele toca na terra, é juízo. Tabernáculo quer dizer o quê? Que ele habitou. Então, tipo, lá em João você vai falar que, tipo, quando ele habitou, que ele tabernaculou, né? Então, tipo, existem várias significâncias. É fácil? Não é muito fácil para você entender de cara, mas tudo vai se ligando quando você vai entendendo algumas coisas. Por isso que eu falei para vocês que essa matéria tabernáculo, tudo que eu aprendi sobre o tabernáculo, fez o meu jeito de olhar e entender muitas coisas diferentes. Então, isso, se vocês forem procurando, buscando, vai fazer muito sentido em várias coisas, entende? Não são coisas exatas. Tipo, você vai procurar 30, por que do 30? Não vai, essas coisas não vai fazer muito sentido, porque são coisas que podem estar mudando de uma coisa para outra. Mas tem essa parte da simbologia da prata, e isso tudo tem ligação, tanto no Antigo como no Novo, a parte do tabernáculo, o porquê da visão. Talvez a Cláudia vai falar das 12 tribos do lado de fora, posicionamento, como se... E isso é fantástico, você muda tudo, né? Como Deus já tinha previsto e como ele já tinha feito tudo. E às vezes isso, quando você traz para a sua vida, e tudo que você passa e a circunstância, você fala, cara, às vezes eu sofro adiantado. E não vivo o presente, e Deus já tinha tudo planejado, e às vezes o que está acontecendo é que eu estou indo por caminhos, e na verdade, tipo, o nosso livre-arbítrio, no final, não é se eu estou escolhendo se eu quero fazer X ou B, mas é se eu estou cumprindo a vontade dele, se eu escolho realmente ser dependente dele, que é o senhorio, na verdade é o senhorio, meu livre-arbítrio é o senhorio. Daniel e Maiara. A gente está aqui discutindo, tentando entender. Porque ficou claro o juízo da questão de Jesus, mas a palavra juízo, olhando para a serpente, é um juízo, para mim não encaixou, sabe, o significado com o que aconteceu assim. Pareceu mais misericórdia Não, então, o que a gente está falando naquela metáfora da serpente é o seguinte: eles mereciam juízo, realmente, a visão de vocês está correta. Eles mereciam juízo. E aí Deus fala: eu vou depositar misericórdia através do quê? É Da o redenção, é o resultado disso. Eles mereciam juízo, vocês concordam? Que principalmente no Antigo Testamento, se blasfemasse, se fizesse coisas que não podiam, não tinha isso, era passada a vara, matava e acontecia. E Deus está demonstrando através de um simbolismo: olha, vocês estão olhando para isso aqui porque vocês merecem juízo, mas eu estou dando misericórdia para vocês, mas realmente a visão de vocês está correta.
E até no futuro, sei lá, faz de conta, passou um mês que aconteceu esse episódio. Se eles olhassem de novo, eles iam não blasfemar, porque ia remeter o juízo, né? Ia Sim, falar, A lembrança, né? é, Aham, sim. vai começar a morrer. show.